Até que ponto a gente consegue se manter fiel às nossas próprias crenças quando a nossa vida está literalmente em jogo? Bom, falar de princípios no conforto de casa é muito fácil, né? Mas e quando a coisa aperta de verdade? Essa é praticamente a questão moral definitiva da humanidade. E na nossa análise visual de hoje, a gente vai mergulhar na história de alguém que respondeu a isso não só com um discurso bonito, mas com a própria vida. Vamos entrar de cabeça nessa história. Hoje a gente vai destrinchar o julgamento de Sócrates, que, olha, é de longe um dos maiores testes de pressão de todos os tempos. E não, isso não é só um detalhezinho jurídico do passado, tá? É uma verdadeira aula magna sobre integridade. Analisando os relatos clássicos que chegaram até nós, a gente vai entender exatamente como funcionava a cabeça de um dos maiores filósofos da história, encarando a condenação máxima. Parte 1. Desafiando os 30 tiranos. Porque, sabe, a coragem do Sócrates não ficava só na teoria, ali nos livros. Ele botava a mão na massa, enfrentando o poder político mais brutal da época dele. Ele nasceu ali em 469 a.C., mas o momento que realmente constrói essa lenda toda acontece em 404 a.C. Nessa época, a famosa democracia de Atenas tinha simplesmente desmoronado, dando lugar a uma oligarquia pesadíssima, conhecida como os 30 tiranos. Era um período de um perigo extremo, onde uma ordem do governo era lei absoluta, e desobedecer era a morte na certa. E é bem aí que o caráter dele é colocado à prova de fogo. E aqui a gente tem um contraste que é surreal. Os 30 tiranos chamaram o Sócrates e mais 4 homens. A ordem era bem clara: ir até a ilha de Salamina, capturar um homem chamado Leão e trazer o cara para ser executado de forma totalmente injusta. Os outros 4 homens, morrendo de medo, o que eles fizeram? Obedeceram direitinho e trouxeram o Leão. E o Sócrates? Olha só que loucura. Ele simplesmente ignorou aquele perigo letal, virou as costas e foi tranquilamente andando para casa. Ele botou a própria cabeça a prêmio simplesmente porque se recusou a ser cúmplice de uma injustiça. O próprio Sócrates disse o seguinte, e com muita convicção: eu mostrei não por palavras, mas por ações, que não me importava nem um pouco com a morte. É muito forte isso. Ele deixa claro que o único medo real dele não era bater as botas, mas sim cometer algum ato injusto ou profano. Para ele, preservar a vida não valia de absolutamente nada se isso fosse custar a própria alma. Parte 2. Sem lágrimas no tribunal. Agora a gente avança para o ano fatídico de 399 a.C. A vida do Sócrates está por um fio no tribunal. Ele está sendo julgado por impiedade e por corromper a juventude de Atenas. Naquela época, o padrão, o espetáculo que todo mundo esperava ver, era o réu levar a família inteira para o julgamento. Eles desfilavam com as esposas, os filhos chorando sem parar, implorando pela misericórdia dos juízes. Era uma manipulação emocional bem descarada. Mas o Sócrates, ele manteve uma postura totalmente estoica, inabalável. Ele se recusou por completo a participar desse teatrinho. Ele mandou essa na cara dos juízes. Sou um homem, uma criatura de carne e osso, e, no entanto, não trarei nenhum deles aqui para pedir a vocês por uma absolvição. Um detalhe super importante para a gente lembrar aqui é que o Sócrates tinha 3 filhos, um adolescente e 2 crianças bem pequenas. Ou seja, ele tinha todos os motivos humanos para fazer aquele apelo emocional. Mas, usando pura lógica e muita serenidade, ele não aceitou contornar a lei, se aproveitando da pena dos outros. Mas e aí? Qual é a lógica por trás dessa recusa? Implorar iria contra absolutamente tudo que ele ensinava como base filosófica. Primeiro, ele queria preservar a honra de Atenas. Imagina, cidadãos choramingando por suas vidas dariam à cidade uma fama de covardia, né? Segundo, os juízes fizeram um juramento solene de julgar pelas leis, não por favoritismo ou por pininha de alguém. Forçar os caras a quebrarem esse juramento seria uma baita falta de respeito. E terceiro, e isso é a cereja do bolo, se ele induzisse os juízes a quebrarem os juramentos feitos aos deuses, ele estaria, na prática, ensinando a impiedade, que era literalmente o crime pelo qual ele estava sendo julgado. Genial, né? Parte 3. O silêncio do daimônio. Olha, a parte mais fascinante desse julgamento todo é o que a gente pode chamar de um corréu silencioso. A própria voz interior do Sócrates, que ele frequentemente chamava de daimonion. O daimonion era visto como um sinal divino, uma espécie de voz interna. Só que o grande truque aqui é que ele não dava ordens diretas tipo faça isso, faça aquilo. Na verdade, ele funcionava como um aviso preventivo sutil. Ele entrava em cena de fininho, de forma totalmente silenciosa e invisível, sempre para frear o Sócrates quando ele estava prestes a cometer algum erro grave. Então a gente pode montar um raciocínio lógico e impecável com isso. Passo 1. No passado, a voz interior dele, o tal daimonion, sempre intervinha para impedir qualquer ação errada. Passo 2.
Durante o processo legal inteirinho, desde o começo, essa voz ficou um silêncio absoluto. Aí vem o passo 3, que é a dedução brilhante da coisa. Se a voz que sempre evita o mal não tentou parar ele nesse caminho que levou à condenação, então a condenação e a morte que estava chegando não podiam ser um mal absoluto. O silêncio do Daimonium deu para ele uma paz gigantesca e inabalável. E é exatamente essa paz que ele usa para desmontar a arrogância de quem tem medo da morte. Resumindo a ideia central da coisa toda, afirmar que a morte é o maior de todos os males é presumir que a gente sabe algo que nós, como seres humanos, simplesmente não temos como saber. Temer a morte é uma falsa aparência de sabedoria, é fingir conhecer o grande desconhecido. Parte 4. O encontro com os heróis. Bom, depois de destruir o medo da morte usando pura lógica, o clima muda totalmente e fica super triunfante. Ele tira o foco daquela tragédia jurídica e joga para uma visão super otimista. Porque pensa bem, e se a morte for só uma viagem para outro lugar? O Sócrates estava animadíssimo com a ideia de encontrar figurões lendários no além. O Orfeu, aquele baita músico, o Homero e o Hesíodo, os grandes mestres da poesia, até heróis épicos como Palamedes e Ájax, que por acaso também passaram por julgamentos injustos quando estavam vivos. O Sócrates expressa uma empolgação genuína, quase como uma criança num parque de diversões, com a chance de ir para o submundo só para debater, questionar e bater papo com as mentes mais brilhantes do passado. Ele chega a falar com uma energia contagiante. Ora, se isso for verdade, deixem-me morrer repetidas vezes. O peso trágico da morte some por completo aqui. A morte não é uma tragédia, não é o fim da linha. Para ele, virou só uma continuação super aguardada da missão e do trabalho que ele fez a vida inteira. E isso amarra perfeitamente toda a nossa explicação. A história do Sócrates deixa uma daquelas lições que não envelhecem nunca. O legado dele não é sobre como a vida dele terminou, mas sim o motivo pelo qual ele escolheu o fim em vez de trair os próprios princípios. Ele prova por A mais B, de forma lógica e implacável, que agir de forma injusta e errada é objetivamente algo infinitamente pior do que simplesmente deixar de viver. O que traz a gente de volta ao comecinho da nossa análise de hoje, deixando aquela pulga atrás da orelha ecoando na cabeça. O medo da morte é meramente uma ilusão de sabedoria? Fica aí a reflexão para todo mundo. Quando aparecem aquelas escolhas super difíceis, nós estamos de fato protegendo os nossos princípios ou estamos apenas defendendo as nossas próprias ilusões? É o tipo de questionamento que atravessa os milênios e continua pegando na ferida hoje em dia, do mesmo jeitinho que pegou lá nos tribunais de Atenas. Continuem sempre questionando. Um abraço e até a nossa próxima análise.